Olá, tudo bem? Eu sou Padre Bala Suresh, pároco da São João Evangelista. Mais uma vez eu estou aqui para falar um pouquinho sobre Evangelho e as leituras do 21º domingo do tempo comum. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e aí perguntou a seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda quem é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizes que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai quem está no céu. Por isso, eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. E Jesus então ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Messias. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs em Jesus Cristo. Hoje, no Evangelho, Jesus está fazendo uma pergunta importante. Vendo a seus discípulos, ele perguntou: quem dizeis os homens ser filho do homem? Está fazendo essa pergunta: quem disseis que eu sou? Né? Essa pergunta é para todos nós hoje, todos nós hoje, porque a gente sabe, né? 2 semanas antes, no Evangelho, a gente viu quando Jesus foi para Jerusalém, para sua terra própria, ainda seu próprio povo perguntaram: ele não é filho de carpinteiro? Ele não é filho de Maria? Porque tinha confusão entre o povo. Ele é um homem, filho de José, filho de Maria, porque o povo não entendia quem era este, quem é Jesus, né? Por isso que hoje ainda Jesus está fazendo essa pergunta. Ele quer saber, ele queria saber que o seu povo, seus discípulos, entenderam quem é Jesus, porque eles estão com Jesus, eles estão acompanhando, testemunhando todos os milagres que Jesus fazia, todos os trabalhos que ele fazia, todo o serviço que Jesus fazia. Mas ainda Jesus queria saber o que os seus discípulos, compreenderam sobre o Senhor Jesus. Por isso que Jesus fez essa pergunta: quem dizeis os homens ser filho do homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros é Jeremias, outros, Elias, e outros, algum dos profetas. Então Jesus virou aos discípulos, fez mais uma vez: e vós, quem dizeis que eu sou? E vós, quem dizeis que eu sou? Então todo mundo ficou em silêncio e calados. Mas Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o filho do
Deus vivo. Tu és Messias, filho do Deus vivo. Respondendo disso, Jesus disse: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano quem te revelou isso, mas o meu Pai quem está no céu. Só o Pai que revelou isso, mas o homem na terra não compreendeu, né? Isso não foi revelado para eles, que ele é Messias, filho de Deus vivo, né? Essas palavras, quando anjo Gabriel foi encontrar Maria, né? Foi falou tudo isso com Maria. Você vai dar um filho, né? Chamado Jesus, Emmanuel, Filho de Deus, a luz do mundo, Salvador, né? Tudo isso a gente sabe. Mas hoje os discípulos não confundiram, né? Quem é Jesus? Quem é Jesus? Algum disse ele é João Batista, Elias. Ainda hoje entre nós, algum disse que ele é um profeta. Jesus é profeta, mas ele é Deus, Filho de Deus, né? Deus vive sempre entre nós. Aquele que fica aqui no meio de nós, irmãos e irmãs. A primeira leitura de hoje, né? E Eliasim é nomeado administrador da casa de Davi, né? No lugar de outro administrador desonesto, né? Por quê? Porque Deus está dizendo, aquele que administrar o povo, aquele que administrar o palácio do rei, ele tem que ter homem de honesto, homem de justiça. Ele tem que praticar a justiça. Senão, o poder dele, a vida dele vai ser destruído. Deus vai destruir a pessoa, destruir a vida da pessoa, aquele que não pratica justiça na sua vida. Na segunda leitura, na carta de São Paulo aos Romanos, né? A profundidade da riqueza, da sabedoria e da ciência de Deus, como são inescritíveis os seus juízes, né? De fato, quem conheceu o pensamento de Deus, pensamento do Senhor? Quem foi seu conselheiro? Né? Essas duas perguntas também Paulo está fazendo na sua carta aos humanos. De fato, quem conheceu o pensamento do Senhor? Pensamento de Deus? Ninguém, porque Ele é Deus. Né? Ainda no Evangelho, Jesus está dizendo com Pedro, né? Pedro, sobre esta pedra construirei a minha igreja. Vem da fé do Pedro, né? Somos humanos simples. A gente não compreendeu o mistério, a missão do Senhor Jesus Cristo. Mas aqui, Pedro compreendeu. Pedro confessou que ele é Messias. Jesus é Messias. Por que Jesus está dizendo aqui? Sobre esta pedra construirei a minha igreja. O poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra, será ligado no céu. Né? Papa da igreja hoje, quem está no lugar do Pedro? Os padres, quem que representa as igrejas, que Jesus está dizendo, o que tu ligares na terra será ligado no céu. Né? Deus deixou seus pastores aqui na terra para cuidar seu povo, para escolher seu povo, né? Para fazer uma ligação com Deus. Tudo que acontece na terra vai acontecer no céu. Se você não sabe viver bem aqui na terra, você não sabe amar, você não pratica justiça, você não sabe perdoar,
você não sabe, fica junto com Deus. Claro que não vai acontecer tudo no céu. O que você faz aqui, né? Vai conseguir, vai receber os frutos no céu. Então, irmãos e irmãs, que hoje, pelas leituras, pelo Evangelho, Jesus está falando 3 coisas. Uma é a gente tem que amar Deus. Primeiramente, a gente tem que compreender quem é Deus, quem é Jesus. Qual era a sua missão, por que ele veio aqui, né? A gente tem que entender o amor de Deus. Sabendo o amor de Deus, a gente tem que praticar justiça, tem que perdoar todo mundo, aquele que vive ao nosso lado. Confiamos em Deus. Vamos criar uma ligação boa com nossa igreja, com nosso Senhor Deus, pela nossa oração, pela nossa participação na Eucaristia, pela administração dos sacramentos. Vamos fazer uma ligação. Tudo que ligares na terra será ligado no céu. Tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. Então, meus irmãos e irmãs, isso é lugar para preparar a nossa vida, preparar nós que, né, entrar no céu. Tendo isso, continuamos a rezar. Deus está chamando a cada um de nós. Deus está conosco, né? Somos inteligentes, mas nós todos somos sábios. O que precisa hoje é sabedoria. Sabedoria. Pensa com consciência, pensando no coração. Rezemos ao Senhor. Deus vai abençoar todos nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.